Olá pessoal, graça e paz, eu estou aqui para o encerramento desse tempo que nós tivemos juntos, que foi maravilhoso. Nós tivemos 8 oficinas, saiba que cada uma delas foi pensada, trabalhada, orada, para que pudesse alcançar você, para que pudesse te equipar ainda mais para aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós entendemos que o departamento infantil na igreja, ele é fundamental para que a igreja cresça, ele é fundamental para que nós possamos levar, conduzir as crianças a terem experiência com Deus. Nós temos vivido dias que, de fato, é uma loucura, né? O diabo tem investido muito pesado nas nossas crianças para tentar roubar delas a identidade, para tentar roubar delas princípios, para que elas cresçam confusas. Mas saiba, querido, com as nossas crianças não será assim. Algo que eu sempre estou declarando e quem está mais próximo de mim me ouve dizer é que nós chegaremos primeiro. Nós chegaremos primeiro para alcançar o coração das nossas crianças, para conduzi-las no caminho que elas devem andar, para fazer com que elas entendam que elas não são simplesmente fruto do acaso, ou fruto de um planejamento dos seus pais, mas elas são frutos de um planejamento divino, de um plano de Deus aqui na terra. Cada uma dessas crianças tem um destino em Deus, tem um propósito, tem um chamado, tem algo para realizar para o Senhor. E nós queremos que elas, convictas da vida de Deus que está nelas, elas possam se encontrar no reino de Deus e viver absolutamente tudo o que Deus planejou para ela. Nós temos preparado, equipado, investido nos nossos professores do departamento infantil, para que eles juntos possam sim realizar a vontade de Deus, servir ao Senhor, servindo cada uma dessas crianças, cada um desses pequeninos que o Senhor Jesus valorizou tanto. E eu queria ler um versículo para vocês que mexe muito com o meu coração. Ele está lá em Gálatas, você pode abrir comigo se você desejar. Gálatas, no capítulo 6, o versículo 9. Gálatas 6, 9. Olha o que diz aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Sabe, houve um tempo em que as pessoas pensavam que o departamento infantil era um lugar para as crianças ficarem, para que os pais pudessem receber de Deus, para as crianças ficarem e não incomodarem durante o culto, não fazerem barulho. Mas sabe, o departamento infantil não é isso, não é um lugar para que as crianças fiquem, para que os pais possam cultuar o Senhor, mas é um lugar para que elas possam cultuar o Senhor, para que elas tenham experiência com Deus, para que elas sejam cheias do Espírito Santo, para que elas possam compartilhar com outras crianças a vontade de Deus, para que elas possam se descobrir no seu chamado, para que elas possam entender o seu propósito divino, né? Como nós falamos aqui no início, é propósito de Deus que a criança entenda a vontade de Deus para ela. A palavra de Deus, ela nos diz que é da vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Isso inclui as crianças. E sabe, esse texto ele é importante e ele encaixa bem no que nós estamos falando aqui, porque ele fala, olha, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de plantar, né, bem, plantar a boa semente, porque de fato, no tempo certo nós colheremos, mas tem um se aqui, se não desanimarmos. Sabe, nós sabemos
que investir nas crianças, se preparar para dar aula, se preparar para ser um monitor, se preparar para servir ao Senhor dentro do departamento infantil, requer de você diligência, esforço, consagração, sensibilidade espiritual. Sabe, nós sabemos também que muitas vezes é um trabalho de bastidores. Sabemos que às vezes até os pais não percebem, não falam muito obrigado, apesar de ser fundamental o seu serviço para que a criança desse pai, dessa mãe, possa ter experiência com Deus. Eu digo para você, não se desanime, não se desanime. Requer esforço? Sim. Requer sacrifício? Com certeza. É verdade que você vai se deparar em situações em que você está escalado e chega alguém, uma visita, ou você recebe algum convite para fazer algo, mas você sabe, você precisa se arrumar, você precisa se consagrar, você precisa chegar cedo para cumprir a sua escala, você precisa chegar com alegria para servir ao Senhor dentro dessa atmosfera da sala de aula do departamento infantil. E eu digo para você, não se desanime. Às vezes é trabalhoso, às vezes tem alguma criança que faz alguma coisa que você não gosta, às vezes você tem alguma situação com algum pai, como eu já disse, que pega a criança, você se esforçou tanto e ele não olha para você para dizer muito obrigado. Mas eu digo para você, você está semeando num reino de justiça. Você está semeando algo eterno, sobrenatural. E Deus não é esquecido. E sabe, se você não desanimar, se você não se cansar de fazer o bem, certamente você vai colher. Certamente você vai colher os frutos, o resultado desse trabalho, ouvindo falar das crianças que você investiu. Sabe, eu sou fruto de um bom departamento infantil. E existem alguns tios, inclusive a líder do departamento infantil, quando eu era criança, que ainda continua trabalhando com crianças, que hoje vê a minha vida, né, eu frutificando. E eles são parte do que eu sou hoje. Eles investiram em mim, eles investiram tempo estudando a palavra, plantando no meu coração a palavra de Deus. E hoje eu estou aqui, vindo na Igreja Sede, servindo no Ministério Verbo da Vida. Que alegria, né? Você também pode ser parte da história de crianças que vão fazer diferença, que vão servir ao Senhor de todo o seu coração, seja integral no ministério ou seja servindo na sociedade. Porque às vezes as pessoas separam santo e secular e isso não existe, querido. Nós, como igreja, somos chamados para impactar a sociedade mesmo. Então eu te digo, não se desanime. Você vai colher, ouvindo falar, celebrando os frutos daquilo que você tem investido quando essas crianças crescerem. Na eternidade, então, nem dá para mensurar como vai ser maravilhoso você receber de Deus aquela palavra, servo bom e fiel. E sabe também, querido, você vai colher na sua vida, porque lá em Salmos 37 a palavra de Deus nos diz, deleita-te no Senhor, faz dele o seu prazer, serve ao Senhor com um coração intenso, zeloso, e Ele satisfará os desejos do seu coração. É tão bom a gente ver a unção de Deus, a graça de Deus vindo sobre nós e fazendo coisas, destravando coisas, produzindo coisas na nossa vida que jamais a gente poderia fazer sozinho. Servir ao Senhor é algo maravilhoso. Servir ao Senhor nos coloca nesse lugar de frutificar. Servir ao Senhor nos coloca nesse lugar também de obediência, de zelo à vontade de Deus, que é que todos sejam salvos e cresçam e cheguem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. E nós, como professores, como mestres, como participantes ativos no crescimento das crianças, nós vamos colher coisas extraordinárias. E esse texto ele diz, olha, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai colher. Olha, existe uma colheita certa. Então celebre aí,
Celebre, porque aquilo que você está plantando não é vão no Senhor. Amém? E eu quero ler aqui mais 2 versículos bem rapidinho com você. Pula agora comigo lá para Romanos, no capítulo 12, no versículo 7. Olha o que diz aqui. Eu vou ler do versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, serviço, dediquemo-nos ao serviço. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta-o, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Sabe, aqui está falando sobre o chamado ministerial. E eu quero dizer algo para você. Se você trabalha no departamento infantil, você está no ministério. Ministério é serviço. Ministério é servir ao Senhor, servindo as pessoas. E aqui nos diz, olha, se você está no ministério, se você está no serviço, se dedique a esse serviço. Se você vai ensinar, esmere-se, se dedique, se aprofunde, se prepare. Não chegue em sala de aula, na escola, do departamento infantil, seja na escola dominical, ou seja em qualquer culto, sem se preparar para ele. Você está servindo ao Senhor, servindo aquelas crianças. É uma oportunidade de desfazer as obras do diabo, de ministrar o coração dessas crianças, de fazer com que elas estejam cheias da palavra, cheias do Espírito. E quando o mundo bombardear elas com informações erradas, com tentar fazer com que elas se envolvam, né, no pecado, se envolvam em confusão, sejam manchadas na sua identidade, eu quero dizer para você, elas estarão cheias da palavra, cheias do Espírito, sabendo quem são, sabendo quem Deus é, sabendo quem é o diabo, e não serão confundidas. E estar envolvido nesse processo, ser um participante ativo em tudo isso é um grande privilégio, é uma grande honra. E sabe, às vezes as pessoas falam, eu estou servindo no departamento infantil, mas eu me vejo ensinando no Rema, sendo um grande pregador, ou isso, ou aquilo. E eu digo para você, aproveite as oportunidades. Sabe, eu ensinei no departamento infantil, eu já trabalhei no departamento infantil e como isso me preparou para ministrar hoje para os adultos, para alcançar pessoas. Quem ensina crianças, querido, eu costumo dizer isso, alcança qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Porque você precisa ser cuidadoso, né, para trazer imagem para elas, para ser claro, para puxar, prender a atenção delas. Ei, Deus está te preparando para grandes coisas. Pode ser que você não fique para sempre no departamento infantil, mas enquanto você estiver lá, seja intenso, seja dedicado, como a palavra de Deus nos pede para fazer. Porque se Jesus voltar hoje, querido, e você nunca mudar de fase, você foi tão fiel, tão íntegro com aquilo que Deus trouxe para suas mãos para fazer, que você vai ouvir, servo bom e fiel. E pode ser que Deus tenha uma outra estação para você. Agora, existem pessoas que realmente são chamadas para estar no departamento infantil e elas vão crescer, prosperar, elas têm uma unção para atrair as crianças, elas têm graça para isso, elas têm habilidade para isso, e eu tenho certeza que nesse momento eu falo com muitas pessoas com esse perfil. Ei, glória a Deus pela sua vida, por ter sido chamado por Deus e ouvir esse chamado e ser diligente e obediente para dizer sim, para que essa nova geração não seja corrompida, mas seja guardada pelo Senhor através das palavras que você vai ministrar, da unção, da consciência do chamado, quando você entra na salinha do departamento infantil. Nós somos gratos pela sua vida, pelo seu chamado, por você ouvir a voz de Deus
Ei, a igreja não cresce sem um bom departamento infantil. Você faz parte ativa do reino de Deus se expandindo, da expansão do reino de Deus. Sem você, nós ficamos muito limitados ao crescimento. Porque a igreja ela é constituída de família. E família se fala de várias... fala de casal e fala de filhos. É verdade que tem pessoas que ainda é filho, né? E faz parte da família. Agora eu estou falando para você assim, famílias na igreja. Quando você pensa em família, você pensa em quê? Em pais e filhos, não é verdade? E isso mesmo. Nossa igreja é constituída de família. E algo que a gente sempre fala, não é? Famílias fortes, igreja forte. Não tem como você ter filhos perdidos e confusos e uma igreja forte. Então, faz parte do crescimento da igreja. E como eu disse para você, eu quero ler só mais um versículo para a gente encerrar esse tempo e com chave de ouro aí. Antes de eu ler esse versículo, eu queria que você que está me assistindo, que é consciente do chamado de Deus para o departamento infantil, você possa levantar suas mãos e dizer: obrigada, Senhor. É um privilégio ser chamado para servir ao Senhor, servindo às crianças. Amém? Vamos lá, eu quero ler com você 2 Coríntios 12, 15. Eu amo esse texto, é algo que Paulo disse. Ele disse assim, eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Você pode confessar esse versículo junto comigo? Fala, eu, de boa vontade, me gastarei e ainda mais me deixarei gastar em prol da alma dessas crianças. Aleluia! Ei, ministério é trabalho, é serviço, é servir ao Senhor. Sabe, se dedique, se deixe gastar, se gaste, mergulhe de cabeça. Não se poupe não se reserve não. Pelo contrário, estuda. Vai lá, prepara material visual, vai lá, combina, chama pessoas para fazer fantoche com você, teatro com você, cantar com você, faça o seu melhor, faça aquilo que está às suas mãos, ao seu alcance e conte com o extraordinário de Deus em manifestação, quando você estiver dentro daquela sala, servindo ao Senhor. Nesses dias, eu tenho certeza que existe aí um levantar, uma nova onda vindo sobre nós. E essa onda de avivamento, ela pega as crianças em cheio. Crianças cheias do Espírito, conscientes da presença de Deus, conscientes da palavra de Deus, convictas que foram feitas como Deus desejou, meninos que foram feitos meninos para serem homens de Deus, meninas que foram feitas meninas para serem mulheres de Deus. Sabe, nós não permitiremos que o diabo roube essas crianças. Pelo contrário, vamos trabalhar para que essas crianças impactem essa geração. E elas possam ir e deixar as suas luzes brilhar na escola, dentro de casa. Querido, que privilégio fazer parte de tudo isso. Nós estamos vivendo dias em que Deus está contando conosco. Deus está contando comigo. Deus está contando com você. Então vamos mergulhar de cabeça. Vamos fazer tudo o que tiver ao nosso alcance. Porque o Senhor é digno. O nosso Deus e Pai, Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos livrou da morte, da miséria, da enfermidade. Ele nos comprou por um alto preço. Ele é digno da nossa vida, da nossa vida, da nossa força, do nosso tempo, dos nossos recursos, do nosso coração. Ele é digno. Então vamos nos consagrar ao Senhor, nos preparar e fazer o nosso melhor. Eu quero agradecer todos vocês que estiveram conosco até aqui, acompanhando cada oficina, aproveitando, colocando em prática.
de uma forma especial, eu quero agradecer os nossos professores da Igreja Verbo da Vida Sede. Muito obrigada, querido. Muito obrigada. Obrigada pelo seu empenho, pela sua diligência, pelo seu coração, pela sua disponibilidade. O seu trabalho não é vão no Senhor. E nós somos gratos porque você ouviu a voz de Deus e está obedecendo ao chamado divino. E nós vamos crescer. O reino de Deus vai crescer por causa de você também. Porque nós juntos podemos fazer a vontade de Deus. Em breve, nós estaremos fazendo novas oficinas. Em breve, nós prepararemos novos temas para alcançar você. Então, eu quero dizer para você, muito obrigado e até breve. 2021 está chegando e nós teremos para o próximo ano mais oportunidades de crescimento, porque juntos nós fazemos a vontade de Deus. Então, um grande beijo e mais uma vez, muito obrigada.